Agora tá ligado. Tá ligado? Senta, gente. Aê. Antes que eu deixe vocês em pé o tempo todo. Prazer, meu nome é Sônia. Quem não me conhece ainda? A Bia. Esse é meu esposo, Júlio Binhão. É o Binhão. Tudo bem com vocês? A gente veio contar um pouquinho. É bom saber da vida dos outros, não é? Eu gosto. Vocês gostam também, né? É gostoso. Gente, fiquei impactada com vocês dois. O Nerso quase matou a coitada da freira, Nerso, que horror. Gente do céu, olha só. Tá vendo como é bom? Né? Ó. Ficamos sabendo dos bafos, né? Vocês vão saber um pouco dos nossos bafos. A gente vai ser controlado pela nossa filha, que ela falou. Gente, vai devagar. Gente, não dá para resumir 32 anos. 32 anos, meu Deus. Metade de vocês não tem isso, né? 30... Sofri. 32 anos em 20 minutos? Não dá, gente. Bom, tudo começou, eu vou contar e ele que vai pregar, foi ao contrário de vocês. É porque eu falo muito, então ele tem que ficar com Mulher que manda. Um pedaço para o final, né? Então, eu vou contar. Em 1990, estava eu com as minhas amigas, eu tinha... gente, eu era novinha, bem novinha. Estava com as minhas amigas e ele trabalhava. Oh, William! Não pode, o William sabe, gente, eu contei para ele. A gente contou há muito tempo. Eu não posso falar detalhes. Se alguém quiser saber detalhes só para maior de 18, porque, gente, eu não prestava. Ele também não. Prestava sim. Ele não prestava. Então, assim, a gente não pode contar detalhes. Enfim, eu estava lá com as minhas amigas em 1990, ele passou na rua de BMX. Alguém aqui sabe o que é BMX? Ah lá, só os velhos. Só os velhos. Gente, é uma bicicleta. É uma bicicleta pequenininha. Ele é pequenininho, né, gente? Então não tem nem como ele andar de... Ele tinha uma Caloi 10 há um tempo, mas... Não tem como ele andar de barra forte ou essas mountain bike, né? Tinha que ser BMX. Enfim, ele estava passando... mano. Ele estava passando de BMX e eu... que lindo! As meninas, duvido que você mexe com ele. Eu mexi. Mas você sabe, assim, eu mexi por causa de desafiar só, sabe? As meninas, olha só. Certeza. Eu acreditando que era sério. Eu tenho certeza que vocês desafiam assim uns com os outros, os adolescentes, até os adultos, né? Essa brincadeira de criança. Mexi com ele e ele voltou, gente do céu, ele voltou. Não falei, não vou falar, porque eu falei. Ele passou, eu falei, ele vai passar, nós estamos num monte de menina, ele não vai nem ligar. Ele passou, eu mexi, ele voltou. As meninas, ó, picaram a mula e me deixaram sozinha. Aí deu nisso. Ai, que lindo. Estamos aqui, gente, em 1990. Em 92, meu pai me deu um ultimato, gente, porque, como eu disse no começo, a gente não prestava. E o Binho era... Só misericórdia de Deus. Só misericórdia de Deus. E minha família conhecia a índole da pessoa. Vocês pensam em 1991, 1990, vocês não pensam, né? Vocês são pequenos, vocês são novos. Tem uns que pensam assim. Tem uns que pensam. E o que acontecia em 1990? Gente, era todo mundo muito regradinho, assim. Ele era drogado. Oxi. Ele usava dorgas. Tóxico. E aí, o que acontecia? Minha família inteira, a Sônia, tá com aquele drogado.
A Sônia, nossa, ficava lá buzinando. Eu sou filha única, pensa nos meus pais. O trauma, sou filha única, com 15 anos, envolvida com um moço envolvido com tóxico. Gente, não é tóxico, tá? Né, drogas. E aí, ele envolvido com isso, a minha família excomungando. Não, você não vai, você não vai, você não vai. Mas eu era muito rebelde, rebelde sem causa. E recém-chegada do Paraná, toda iludida por ele. Gente, ele tinha um cabelão. Léo, por favor, a primeira foto. Gente, ele era péssimo, né? Ele era péssimo. Gente, eu me apaixonei. Eu sou essa criança aqui, ó. Não é que ela não... Gente, eu me apaixonei, eu falei pro meu pai, falei, não, eu quero, eu vou ficar com ele. Meu pai falou, se você quiser ficar com ele, com aquele drogado, você vai ter que ir embora de casa, aqui dentro da minha casa você não vai ficar. Empresta a sua mala. Ele me emprestou a mala de couro do Paraguai dele, enfiei todas as minhas coisinhas dentro e vazei de casa. A minha mãe quase morreu de desgosto. Ela não superou isso até hoje, viu? Até hoje ela olha para a cara dele e fala, levou minha filha. 30 anos depois, levou minha filha. Nem vou falar da minha sogra aqui, isso é louco. Nossa, vai, depois ela está assistindo. Vai. Enfim, Te amo, sogra. Enfim, diferente do Nerso, você ama ela, né? Pois é. Enfim, aí eu fui para a casa da minha sogra, cheguei lá com a mala, a cuia e mais nada, e lágrimas, lágrimas e lágrimas. Encontrei ele na avenida, era um domingo de manhã, ele indo comprar pão, eu, daquele jeito, com uma mala, ele, para onde você vai? Eu, para sua casa. Nossa. Imagina a cara dele, né? Meu Deus, o que essa louca está fazendo? Enfim, me acolheram, minha sogra olhou para minha cara e falou, vai ter que casar. Aqui dentro da minha casa não fica assim. Aí meus pais tiveram que ir lá assinar, nos casamos em 1992. Mas só que, gente, ele não tinha saído daquela vida que vocês estão vendo. Não, tava bem na foto ali, mano. Nesse meio tempo, como a Ju testemunhou um pouco da vida dela, viver com uma pessoa adicto, olha que chique, viver com um drogado, é muito difícil, muito difícil. A nossa filha, infelizmente, pegou um pouco, né, dessa desgraça na vida de uma família. Eu tenho certeza que vocês, alguns de vocês, passam por isso. Isso é um problema, infelizmente, corriqueiro. A gente conhece muita gente com esse tipo de problema. E a gente foi empurrando com a barriga e largava e voltava, e largava e voltava. E eu ia para a casa da minha mãe e voltava, e aquela destruição, gente, destruição. Não era vida. Não, ninguém que fale que vive uma vida tranquila com uma pessoa, com um usuário de droga dentro de casa, não vive. Você vive completamente consumido pela situação, né, que a pessoa vive. Só que, em 1994, ele passou por uma casa de recuperação, só que depois, uns anos depois, ele acabou voltando a usar, né? E acabou que a gente se afastou da igreja novamente, vivemos aí a vida que a gente achava que estava bom, só que eu não tinha vida, minha filha não tinha vida, na época o Natan ainda não estava com a gente, né? Não existia. A nossa vida, minha e da Natália, era vida de... Eu não sei como que ela definiria a vida dela, mas eu era meio que um zumbi na sombra dele.
porque ele vivia o mundinho dele. Quem vive com um usuário de droga sabe que a pessoa vive um mundinho completamente separado, e quem está ali está só orbitando em volta da pessoa. Eu estava completamente desistida, não tinha expectativa nem esperança nenhuma de que fosse mudar, alguma hora na vida fosse mudar. Até que um dia a Natália foi convidada para vir à Igreja Batista Vida Nova. Glória a Deus. E essa é a hora que eu acho que eu vou começar a chorar, porque os irmãos dessa igreja, junto com ela, fizeram um propósito de resgatar nossa família. Eu, da família, não tinha nenhuma expectativa, mas a nossa filha tinha. E ela viu em nós uma possibilidade de futuro. E ela consagrou um jejum. É muito importante jejum e oração. Junto com os irmãos dessa igreja, consagrou um jejum pela nossa vida. E no Barbaracá dela, ele veio, eu tinha separado a foto, acabei esquecendo de deixar com o Léo. Ali o Senhor começou a mover, no Barbaracá dela. No ano de 2012, eu comecei a vir, depois do Barbaracá, comecei a vir, e o Senhor falou comigo, num culto aqui, num Influence, que na época era a rede de jovens. O Senhor falou comigo que eu não poderia viver na barba dele. Eu tinha que ter a minha vida, a minha identidade. Eu tinha que descobrir a minha essência, o porquê que eu existo. E o Senhor falou comigo. Naquele dia eu fiquei prostrada aqui no final da rede de jovens. E o Senhor falou comigo que Ele que tinha que ser o primeiro na minha vida, e não Ele, não a Natália, e não nossa família. E no dia 31, que é o dia do nosso aniversário, meu e da igreja, dia 31 de março de 2013, eu estava sozinha, porque eu não tinha líder, não sabia de nada disso, de visão, eu só frequentava, eu estava lá no cantinho. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero vir aqui sozinha. Nessa época o Natan já existia, eu falei, eu quero minha família aqui. Eu quero a minha família. E lá em Isaías, capítulo 27, no versículo 5, gente, ele vai falar, tá? Daqui a pouco. Mulher fala, né? No capítulo 5, no versículo 5 fala assim: a menos que se voltem para mim e me peçam ajuda, que façam as pazes comigo. A menos que se voltem para mim e peçam ajuda. Foi isso que eu fiz dia 31 de março de 2013, lá naquele cantinho. Eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu quero a restituição. Por favor, me ajuda, eu quero a minha família. Estava só eu e Natália aqui, na igreja, sozinha. E no ano de 2014, o Senhor restituiu a nossa família. No dia 31 de março, pode pôr ali. No dia 31 de março, a gente trocou aliança. A gente trocou aliança, a gente comprou uma aliança, né, gente? Porque nessas loucuras da vida, a nossa aliança tinha ido, tudo tinha ido. E o apóstolo orou, e nós estamos com a mesma aliança, né? Glória a Deus, que o Senhor faz, não só num casamento, Ele faz nas vidas. Ele precisou fazer na minha vida, Ele precisou fazer na vida dele, Ele precisou fazer na sua vida, Ele precisou fazer na vida da nossa filha. Depois veio filhos, veio pais, veio sobrinhos, Rayana está aqui, veio a família toda. Glória a Deus, glória a Deus. A Deus. Agora eu deixo ele falar.
Amém, graça e paz, igreja. Que honra estar aqui dividindo o altar com essa família que eu amo, Nerso, pastor Nerso. Irmãos, vou falar para vocês, volta lá, aquela fotinho bonita lá. Vou falar um pouquinho, né, rapidão. Isso é o tempo do rock and roll. Poxa, ó o cara do rock aqui. Ele tinha cabelos. Esse era o tempo que era bem louco mesmo, gente. Misericórdia. Só Deus para fazer uma obra na minha vida. Graças a Deus. Mas essa época aí foi quando a gente se conheceu e do nada apareceu com as malas em casa. Eu falei, ô louco, como assim com as malas? Bora para dentro, já que está aqui, né? Vão morar aqui comigo então. É tipo assim, quando você não tem Jesus, você toma qualquer decisão. Então não foi diferente com a gente, não tinha Cristo, era meio iludido, né? Agora eu tenho uma mulher para morar comigo, né? Então demorou, vão morar aqui comigo. E aí a gente acabou se unindo, foi essa coisa meia louca que ela falou. Né? Mexeu comigo na rua, não foi eu que mexi com ela. E aí o William sabe da história, né? O William tá rindo, né? Não pode falar, menores de 18 não pode ouvir. E realmente foi uma loucura, porque nessa época, quando a gente não tinha o entendimento da palavra, não conhecia Cristo, a nossa vida era só por hoje, literalmente. Se viver amanhã está no lucro, porque a gente não sabia o dia de amanhã. Só que a nossa união, o nosso casamento foi literalmente uma desgraça. Não tem como falar que foi bênção. A gente vai chegar na bênção, mas foi desgraça, era cada vez pior, de ladeira abaixo. A gente não se respeitava, a gente se maltratava, né? Começou com amor, mas quando você não tem a visão de Cristo, não tem Jesus dentro do seu relacionamento, na sua família, aí você vive de qualquer jeito. Então não tinha respeito, eu era meio zoado mesmo e dá para ver, né? Não precisa nem falar, ali é a prova. Então não dava valor para a família, não dava muito valor de estar em casa. Na época ainda era novo também, queria estar no meio dos amigos, dos camaradas. E enfim, uma vida longe de Deus, se você não tem a luz do entendimento daquilo que Cristo quer para a família, é destruição. Porque você acaba não tendo aquele sentimento de cumplicidade igual é a nossa vida hoje. E aí, interessante que eu lutava para ir para a igreja, porque eu não queria abandonar aquela vida que eu vivia. Para mim estava legal, estava bom as coisas que eu fazia. Para mim não era errado eu estar fazendo o que eu fazia, porque eu vivia naquele meio. Então, foi difícil um pouco para eu relutar e vir para a igreja. Foi muito difícil. Mas, como a Sônia falou, a Nath veio primeiro, né, para cá. E no dia do barbaracá dela, que eu subi nesse altar, ela passou debaixo do véu, né, que tem um véu que passa embaixo, né. E eu peguei ela do outro lado. Naquele dia aqui no altar, eu tive uma experiência com Deus. E Deus falou assim, a responsabilidade é sua, não da sua filha e nem da sua esposa. Você que tem que estar aqui. Então eu tive uma experiência muito forte. E a partir dali, eu fui para o encontro com Deus. E aí, a partir do encontro com Deus, foi aonde a gente teve a reconciliação. E aí muda agora, pode deixar outra foto. Essa aí é mais bonitinha. E aí, a partir daqui, nasceu uma nova história na nossa vida. E eu queria pedir para vocês, por favor, abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Eu não vou falar muito das coisas ruins, né, irmãos? Eu nem gosto, porque as coisas ruins passou, né? Então, acho que o passado da gente serve só para edificar, mas não tem necessidade de entrar em detalhes, mas o importante é a gente poder falar das coisas boas, porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você coloca a sua família na presença de Deus, coisas acontecem.
Então, Efésios capítulo 2, eu vou ler com vocês aí do versículo 1 até o versículo 5, tá bom? Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. Glória a Deus por essa palavra. Veja só, irmãos, a história ruim, a história triste, é quando nós não tínhamos Cristo. Então nós éramos desobedientes, carnais, vivíamos conforme as nossas próprias vontades, fazíamos aquilo que ao nosso entendimento era correto, e quanto mais a gente fazia coisa errada, mais a gente se afundava no pecado. E a consequência do pecado foi o que a Sônia relatou agora há pouco, foi a destruição do nosso casamento. A gente chegou a se separar, ela não entrou nesse detalhe, a gente se separou legalmente, fomos lá no juiz, no cartório, separamos, só que daí eu casei de novo, né, com ela, detalhe, casei 2 vezes com a mesma mulher, olha, mano, tem que gostar muito, né, casei de novo, irmãos, a gente se separou nessa época que estava aí desobediente, merecedores da ira, andando de acordo com a natureza humana, fazendo aquilo que a gente achava que era correto. Mas quando Cristo vem, Ele entra em nossas vidas, Ele ilumina a nossa família, nosso coração, e aí a gente começa a viver o novo, né? E para a honra e glória do Senhor, né, a gente sabe que o viver na presença de Deus é viver melhor, é viver os sonhos de Deus. Nós, quando a gente se uniu, a gente tinha alguma esperança de viver algo, né, bom. Mas, enfim, nós não vivemos nada de bom na nossa vida. Pelo contrário, foi só destruição. A partir do momento que a gente conhece o Senhor e deixa Ele entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aí as coisas começam a mudar. Longe de Deus, a gente não tinha força para lutar contra as tendências do pecado, né, e dos nossos erros. Até então, a gente achava que nem estava errado as coisas que a gente fazia. Para nós é isso mesmo, é o que a vida tinha para nós, vamos viver isso daí, tiver que ficar junto a gente fica, se não tiver que ficar não fica, e assim foi a nossa vida até conhecer o Senhor. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler 2 Coríntios 5,17, é um versículo bastante conhecido, né, da maioria de nós aqui, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu dei uma pesquisada para trazer uma referência em relação a essa palavra, e segundo um estudo fala que ser nova criatura em Cristo é ser totalmente refeito. Faz com que a pessoa se torne diferente, até mesmo daquilo que ela era melhor. Ou seja, se você se achava bom, você é melhor ainda, porque Cristo agora habita dentro do seu coração. Se você era ruim, você vai se tornar bom, porque Cristo habita dentro do seu coração. Então, deixar que Cristo faça a obra, é aquela transformação radical, e ele atinge a sua essência, aquilo que precisa ser mudado. E foi assim que aconteceu com a gente. A nossa essência, quando a gente se conheceu lá no mundo, aquele mundo louco, no meio das drogas, embora, graças a Deus, ela nunca teve problema nenhum com drogas,
Embora eu tentei, né, na época lá, falei, vamos, tá, não deu certo, graças a Deus. Mas até nisso, Deus faz uma obra por completo. Então, quando a gente veio para cá, eu fui liberto aqui nesse altar. Então, foi 2013, na verdade, para 2014. Foi ali que eu permiti que Jesus viesse entrar na minha vida, fazer uma obra dentro do meu coração. E a partir daquele dia até hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos nós aqui. Esse mês de maio passou, nós completamos 30 anos de casados, então é um pouquinho de tempo, né? São só 30 anos que eu tive que te amar muito. Aí achou que eu ia falar besteira, né? E para a honra e glória do Senhor, eu vejo assim, vocês jovens, os mais adultos e maduros, é importante a gente colocar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Não tenta você dirigir a sua vida pela sua força, pelas suas mãos, pela sua própria vontade. Quando a gente acha que vai conseguir dirigir a nossa vida do nosso jeito, aí você está sujeito ao fracasso. Mas se você entender que Cristo, num cordão de 3 dobras, tem que ser o elo mais forte, aí você tem tudo para ser vitorioso. A sua família, o seu casamento. Para você jovem que um dia pensa em se casar, já começa a orar nesse sentido, para que Deus te dê um servo, para que Deus te dê uma serva, porque está aqui a história dos nossos amigos aqui, Nelson e Juliana, para comprovar que as coisas não davam certo, mas quando entrou Jesus as coisas mudaram. Está aqui a nossa vida como exemplo, que vocês peguem o exemplo bom da nossa vida e não o ruim. Porque foi só a partir do momento que Jesus entrou na nossa história, a gente teve uma vida totalmente transformada. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A muito gente obrigado. queria orar com vocês. Que vocês, eu tenho certeza que a maioria tem problemas em casa, tem dificuldades e, infelizmente, talvez alguém até que tenha o problema que a gente teve. Há esperança, sempre há esperança. Então, a gente queria orar com vocês. Eu queria pedir para que a Nath viesse aqui com a gente. O Ju, desce. Vem aqui, faz favor. Obedece o sogro aqui, filho. Paizão. Como família, a gente quer orar com vocês. Eu queria pedir para que vocês se coloquem em pé. Coloque a mão no seu coração, pense lá no que vocês precisam, no que vocês, qual a necessidade de vocês lá na sua casa, qual a sua necessidade, a sua necessidade particular, ou se tem necessidade na sua casa. Coloque seu coração agora nas mãos do Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Pode. Amém. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, agradecemos ao Senhor pela restauração das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda irá fazer, Pai. Através do sacrifício de Cristo que nós pudemos reconhecer um dia, estamos aqui em família reunidos nesse altar para glorificar o teu santo nome, Pai. Ó Deus, e essa bênção que chegou até nós se estenda para toda essa igreja, Pai. Que todas as vidas que estão aqui, se porventura estiver enfrentando alguma dificuldade, Senhor, algum problema no seu casamento, no seu lar, problema com drogas, seja lá qual o problema de relacionamento, seja o Senhor intervir, Senhor, e abençoar essas famílias, ó Pai. Ó Deus, nós estendemos a bênção que o Senhor derramou sobre nós, sobre cada família aqui representada, Pai. E que todos eles venham ter uma vida na Tua presença, uma vida transformada, Pai. Ó Deus, eu te agradeço pela vida do Nelson e da Ju, dessa família que também é um exemplo para nós, Senhor.
Deus, continua a fortalecer, a colocar assim as tuas mãos sobre essa família sacerdotal, Senhor, e abençoar grandemente a vida deles a cada dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que a cada dia o Senhor esteja nos abençoando, Pai. Derrama assim a tua graça e a tua unção sobre todos nós. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.